Boa noite. Meu nome é Gutierrez. Há quem entenda o segundo filme, no caso do Capitão Nascimento, tendo que compartilhar suas ideias com o deputado Fraga, como um pedido de desculpa do primeiro filme. Como se o primeiro filme era muito fascista, não sei o quê, aí fizeram o segundo filme com esse personagem, mas à esquerda, para pedir desculpa pelo Capitão Nascimento. Seria isso? É uma excelente pergunta. Bom, talvez se ela não fosse feita para dois caras como os dois que estão aqui, a gente não pede desculpa para ninguém. Não, nunca. A gente imagina, o que a gente fez, e isso é um pouco que está contado no famoso ensaio. Pra história. Vocês podem ler antes do Padilha, hein? Tem coisa que nem ele sabe. A gente, no primeiro filme, o Nascimento não era o personagem principal da história, ele não era nem o narrador, era o Matias. Então, ele não foi um personagem que a gente, no roteiro, levou às últimas consequências, explorou todas as contradições dele. A gente ficou devendo isso para o personagem. A gente precisava tratar esse personagem como um protagonista, de fato. Foi isso que a gente fez no segundo filme. Entendeu? Tem a ver com o próprio personagem. Como a gente coloca esse cara numa situação muito difícil que leva ele a alguma transformação. Né? Nada melhor do que colocar ele contra um inimigo, de certa forma, um inimigo ideológico, mas também um inimigo da vida pessoal. Então, realmente, a gente quis contar uma boa história, uma história melhor que a história do primeiro filme. Eu não pediria desculpas porque eu não ofendi ninguém. Né? Eu, como diz o título do famoso ensaio, eu não sou o Capitão Nascimento. Não sei, acho que é isso. Tem um ditado em inglês que eu gosto muito: never explain, never apologize. Mas nunca explique-se, nunca peça desculpas. A única maneira que eu tenho para responder o que você está perguntando, porque eu posso, assim, o cara vai dizer, o seu filme é fascista, esse filme é uma desculpa, esse filme é... A única maneira é afirmando positivamente o que eu quis fazer. E aí as pessoas podem comparar o que eu quis fazer com o que elas pensam que eu quis fazer e... né? Sabe? Então, o que eu quis fazer? Eu comecei a fazer filmes sobre a violência urbana quando eu estava correndo numa esteira, numa academia, e vi o sequestro do ônibus 174 na televisão. Foi o primeiro filme que eu fiz sobre esse assunto. Todos os filmes que eu fiz sobre esse assunto estão encadeados uns nos outros. E eu tentei dar pistas. Por exemplo, o cara que estava no ônibus 174 chamava Sandro Rosa do Nascimento. Por conta disso, eu chamei o cara do Tropa de Elite de Nascimento. Eu achei que todo mundo ia entender isso. Ninguém entendeu. Bom, o que eu estava fazendo? Vou construir, vou tentar ser breve, mas é difícil, porque é muito trabalho, mas vou tentar. O meu problema era entender a violência urbana no Rio de Janeiro. Os números da violência urbana no Rio de Janeiro são números estratosféricos, gritantes, e a gente, às vezes, se acostuma e não entende isso. Vou dar um número como exemplo. Tem um negócio chamado auto de resistência. Auto de resistência é quando um policial mata alguém que resistiu à prisão. Chama auto de resistência. Nos Estados Unidos, todo ano, tem 250 autos de resistência. Os Estados Unidos têm quantos? 250 milhões, 300 milhões de habitantes. Então, a polícia americana mata todo ano 250 pessoas. No Rio de Janeiro, tem 1.200. A população do Rio de Janeiro é o quê? Sei lá, 17 milhões? 1.200 em 17 milhões, 250 em 300 milhões. Tem alguma coisa errada no Rio de Janeiro. Esse é um número. Todos os números são assim. Não é? Então, a minha pergunta, né, era a seguinte: por que os números do Rio de Janeiro são tão altos? E tem duas respostas padrão, que eu chamo de esquerda naíve e direita naíve, para essa pergunta. A esquerda naíve pensa o seguinte: tem muita miséria e diferença social no Rio de Janeiro. A violência se explica pela miséria e pela diferença social. Tem um problema com essa explicação. Quando você pega os números que medem miséria e violência, por exemplo, da ONU, você vai encontrar cidades com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, piores do que o Rio de Janeiro e menos violência urbana. Então, essa correlação não é direta. Então, esquecemos a esquerda naíve, que ela está errada. A gente olha para a direita naíve e a ideia é: a violência no Rio de Janeiro é ruim porque a repressão falha. Né? A polícia não é suficientemente agressiva, as leis não são suficientemente fortes para coibir a violência. Se você olhar para a história do Rio de Janeiro, você vai ver que essa explicação também está errada. Né? Por exemplo, teve um governador do Rio de Janeiro, o Marcelo Alencar, que teve uma ideia incrível.
de grande administração de remunerar os policiais pela produtividade. Então, quanto mais o policial matasse, maior era o salário dele. Isso aconteceu, chamava-se remuneração faroeste. Né? O que aconteceu? A violência cresceu brutalmente no Rio de Janeiro. E o número de auto de resistências, que era historicamente 300, pulou para 700, para 1.000 e nunca mais desceu. Né? Se essas duas posições estão erradas, por que no Rio de Janeiro tem tanta violência? Os meus 3 filmes são sobre isso. Né? Algum processo transforma miséria em violência no Rio de Janeiro a altas taxas, com grande eficiência. Que processo é esse? No ônibus 174, conta a história do menino de rua, extremamente violento dentro de um ônibus, né? Faça o flashback do ônibus e você vai vendo a história dele. E o que você vê? Que, como menino de rua, ele é responsabilidade do Estado. O que o Estado fez com ele? Ele viu os amigos dele serem mortos por policiais na Candelária, crianças, policiais representantes do Estado. Ele foi preso no Pátio Severino, que é uma pocilga, torturado, colocado com criminosos muito mais violentos do que ele, N vezes, enquanto criança. Depois foi jogado numa cadeia superlotada. O Estado, que fez com o Sandro, faz com milhares de pessoas. Então, no ônibus 174, o que eu falei? Eu falei, olha, o Estado transforma miséria em violência, com a má administração do sistema prisional, do sistema socioeducativo, etc, etc. No Tropa de Elite, eu fiz a mesma coisa, daí o mesmo nome para o personagem, com a polícia. Né? Eu disse assim, olha só, o Estado, porque ele administra muito mal a polícia, e são 40 mil policiais, ele pega aquelas pessoas, coloca numa organização kafkaniana que forma policiais corrompidos e violentos. Não é? Então, o que eu disse? O Estado faz isso nos 2 casos. E o que converte miséria em violência em grandes taxas é, em parte, não só, mas em parte, a atuação do próprio Estado. Tropa 1, e ônibus 174. No Tropa 2, eu tentei dizer por que o Estado faz isso. Então, eu coloquei o Capitão Nascimento na interface entre a política e a polícia. E escolhi as milícias como tema porque o que eu queria dizer é muito claro nas milícias. Não é? A relação entre a polícia e a política, no caso das milícias, é direta e reta, é muito fácil de explicar para o público. Embora essa mesma relação de cálculo eleitoral que entra por dentro da administração da segurança pública, existem várias outras áreas da segurança pública mais indiretas do que a da milícia. Quando eu escolhi a milícia, eu fui pesquisar a milícia do Rio de Janeiro com o seu Mantovani. E a gente encontrou o Marcelo Freixo, que tinha criado a CPI das milícias. Daí surgiu o personagem Fraga. Surgiu da pesquisa, não da desculpa. A gente não pede desculpa. Então, eu fiz esse terceiro filme para mostrar como, na minha opinião, na opinião de Braulio, de Wagner, que a gente discutiu isso tudo juntos, o processo de administração pública, o processo político, os vícios dos processos políticos eleitorais brasileiros, que requerem formação de base parlamentar a qualquer preço, ocupação de cargos públicos para desviar dinheiro para caixadores de campanha, etc, etc. Como essas coisas estão também no cerne, não é, das mais administrações da segurança pública que você viu no ônibus 174 e no Tropa de Elite. Foi isso que eu fiz. O resto é o resto.